Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Te convido a abrir a palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus, Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que já vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a detestava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei a carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos, antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Até aqui, deixa a sua Bíblia marcada neste texto. Aquilo que nós vamos refletir nesta noite acerca da palavra é justamente sobre um alerta que a Escritura nos faz a respeito de um contexto que era enfrentado aqui nesta igreja, nessa região chamada Galácia. A verdade é que, em linhas bastante gerais, o ser humano ele é muito ávido por coisas novas, ou é movido na direção do novo, ou ele é empurrado na direção do novo, seja por força midiática, seja pelo anseio do próprio coração. Não à toa aquilo que nós compramos hoje, amanhã já se torna ultrapassado. Não à toa um carro lançado hoje, janeiro de 2019, em dezembro já não é mais novidade. Não à toa que a proclamação da Escritura de uma
verdade revelada para nós, nos dias de hoje, ainda que em contexto escrito há tanto tempo atrás, para alguns talvez já não satisfaça mais, porque existe o anseio e a expectativa de ouvir algo novo, algo diferente, uma proclamação diferente, para tentar satisfazer talvez algum tipo de anseio, de expectativa. Não por pouco que a fofoca é algo tão rápido de se espalhar, porque se algo novo cai no ouvido de alguém a respeito de qualquer que seja o contexto, aquilo se espalha rapidamente como fogo em palha. Quando nós trazemos isso para a realidade do Evangelho, a preocupação é que aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial, aquilo que deve e precisa ecoar o tempo todo a nossa memória e ao nosso coração, não pode de forma alguma ser deixado de lado ou que nós passemos depressa a respeito daquilo que é o essencial para talvez aquilo que seja a expectativa do nosso coração. Quando os discursos são postos, é muito fácil a gente talvez ouvir alguns termos que se tornam alguns tipos de chavões. Olha, nós precisamos ouvir aquilo que Deus quer nos falar e não aquilo que nós queremos ouvir, ainda que esta verdade ela seja dolorida. Mas será que de fato a gente está apto a aceitar isso da parte de Deus? Será que lá no fundo existe algum tipo de raiz em nossos corações que tenta nos mover para fora daquilo que de fato Deus quer falar para nós, ou aquilo que Deus já falou para nós? Porque tudo aquilo que cabe a ser revelado ao homem acerca do Evangelho, por Deus já foi demonstrado e já está demonstrado dentro da sua palavra. Então, o que nós temos buscado de fato? Qual é, de fato, a nossa expectativa no que está de fato no nosso coração? Essa inconstância que Paulo adverte aqui, como nós lemos no texto, e o qual nós já vamos meditar dentro de cada espaço, é que nós não devemos, de forma alguma, ser inconstantes na nossa caminhada, ou nos deixar levar por algum tipo de deturpação ou novidade que seja posto diante de nós. Eu te convido a curvar a sua cabeça novamente, para que nós possamos orar novamente ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te somos gratos, ó Deus, pela palavra, nós te somos gratos porque o seu Espírito ele vivifica a palavra, porque o Senhor ilumina as nossas vidas através da palavra que o Senhor mesmo nos revelou através da Escritura. Nós pedimos que o Senhor fale profundamente com cada um que está aqui, que o Senhor transforme, Senhor, as nossas vidas através da sua vontade, através do Evangelho, através das boas novas. Que nós possamos ser transformados, Senhor, no nosso querer, segundo o teu querer, segundo o querer que o Senhor tem demonstrado para nós através da verdade que está na sua santa palavra. Fala, Senhor, com cada um que está aqui, que nós possamos ser edificados por Ti, que nós possamos ser agraciados por Ti nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. No começo da epístola, nessa saudação, é bastante interessante que, se depois você fizer esse exercício de verificar como que Paulo saúda as outras igrejas, ele tem uma saudação um pouco mais carinhosa, talvez. E aos Gálatas, parece que Paulo vai meio direto ao ponto. Olha, existe um problema aí que precisa ser tratado. Mas nem por isso falta graça, falta cuidado e falta amor no começo desta epístola. Essa igreja que estava na Galácia, aquilo que hoje geograficamente seria a região onde está a Turquia, ela foi evangelizada aproximadamente entre o ano de 46 ao ano de 48 da nossa era cristã. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13. Pouco tempo depois, numa nova viagem missionária, parte da região foi visitada, conforme está registrado em Atos de número 15.
quando Paulo escreve esta carta para esta igreja, se passaram ali aproximadamente algo em torno de 7 a 10 anos. Ou seja, eles passaram em viagem missionária pela região. A igreja começou, o evangelho foi pregado, uma liderança local foi levantada, porém, algo começou a acontecer para que, 10 anos depois do começo desta igreja naquela região, essa carta fosse escrita para que se chamasse atenção acerca de alguma coisa de fundamental importância que precisava ser chamada a atenção. E eu gostaria que você acompanhasse na leitura novamente na sua Bíblia. Diz ali a partir do versículo 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas da parte de Jesus Cristo e de Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus, companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui está falando a esta igreja acerca da sua própria vocação, ou seja, a vocação apostólica que ele tinha, uma vocação genuína, ao qual ele tinha sido levantado pelo próprio Cristo, como acontece lá em Atos, no caminho dele para Damasco, para que ele fosse um instrumento da parte de Deus para a evangelização daqueles que não eram judeus, para a evangelização dos gentios. E ele clama aqui a Deus e saúda esses irmãos com graça e com paz. Só existe paz verdadeira, e a saudação aqui remete a isso, para aqueles que estão debaixo desta graça redentora, debaixo da graça de Cristo Jesus, porque esta graça é capaz e suficiente de providenciar e suprir de paz a nossa vida, a nossa existência e uma completude total de ser, porque estamos cheios da presença do Espírito de Deus em nós, através da bendita obra de Cristo Jesus, e isso redunda em paz. Paz não circunstancial. Paz não remetida à segurança econômica, paz não remetida à segurança política, paz não remetida a nada que esteja enraizado no aqui e no agora, mas paz por um feito que ecoa pela eternidade. É com essa paz que Paulo saúda esta igreja. É com essa graça que ele procura remetê-los àquele alerta tão fundamental que era necessário ser dado. E ele continua no versículo 4, o qual, Cristo Jesus, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, ele nos desarraigou, ele desarraigou aquele povo que estava naquela igreja da Galácia de todo e qualquer sistema que está preso a este mundo perverso. Todo e qualquer sistema. E, em especial aqui, aquilo que será alertado na sequência da epístola é no que diz respeito ao trâmite religioso da coisa. Porque quando a questão da forte tradição ou de um forte legado religioso de alguma maneira ainda está enraizado, isso pode acarretar em algum tipo de problema. E é isso que se torna inconstante na vida destes irmãos que ali estavam. Porque, a partir do versículo 6, Paulo vai procurar relembrá-los acerca de algo que eles estavam, de alguma maneira, se desviando. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios a respeito da obediência da ceia, ele fala isso para que seja feito à medida que os irmãos se reúnam, como uma recordação do sacrifício de Cristo, e que isso seja feito até que ele venha. Ou seja, é recordatório, tem um sentido de aliança da igreja com o Senhor, e tem um sentido escatológico, porque isso deve ser feito até que ele venha.
quando nós estamos, de fato, profundamente aliançados em Cristo, não existe nenhum outro tipo de elemento ou de necessidade que precise ser agregado ao Evangelho para que haja uma satisfação de graça e de paz, como ele havia saudado ali. A partir do versículo de número 6, ele começa a chamar a atenção dessas pessoas que estavam ali na igreja da Galácia com relação a isso. Olha, versículo 6, admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, o evangelho de Cristo, as boas novas, haviam sido pregadas ali na viagem missionária e haviam sido reafirmadas. Ou seja, a suficiência de Cristo basta. Este era o alerta que estava sendo dado ali. Porque houve uma insurgência, por assim se dizer, de algum tipo de cristianismo judaizante ou de próprias pessoas do judaísmo, tentando trazer aqueles que estavam livres já em Cristo, livres do quê? Livres do próprio peso da lei, porque enquanto que o Evangelho trazia a bênção da graça, a lei estava remetendo para os homens um sentido do peso do que os feitos do pecado levariam a um contexto de maldição. E Paulo estava falando, olha, vocês não têm que se aliançar de novo com a expectativa da lei, mas vocês precisam estar dentro da expectativa da graça. O qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Esse tipo de cenário que estava acontecendo ali, e que estava judaizando o cristianismo, era justamente aquilo que Paulo estava chamando de um outro evangelho. Esta insurgência que estava se levantando dentro desta igreja, estava dizendo para os crentes que haviam já recebido a obra de Cristo, a expiação dos seus pecados através de Cristo, a redenção através de Cristo, a justificação sobre eles através da cruz e do sangue de Cristo, que eles precisavam retornar a um caminho de práticas segundo a lei. Ou seja, olha, você precisa crer em Cristo, mas você, homem, também precisa passar pela circuncisão. Você precisa crer em Cristo, mas você também, diziam eles, tem que se abster de determinados tipos de alimento. Você precisa crer em Cristo, mas você tem que continuar guardando dias e festas. Sempre neste tipo de equação. Cristo e mais alguma coisa. O problema é que toda vez que algo é agregado à obra de Cristo, nós transformamos o evangelho em algo barateado ou em algo sucateado. Porque toda vez que algo é acrescentado à obra de Cristo, inevitavelmente isso vai trazer algum tipo de mérito e de justiça do homem tentando colaborar com a obra de Cristo. E eu pergunto para vocês, seríamos nós capazes de fazer alguma coisa para agregar valor na obra que Cristo fez por cada um de nós? Seríamos nós capazes de, através de algum tipo de feito, agregar valor à redenção, à expiação de pecados, à justificação? Absolutamente que não. A nós é impossível conquistar ou pagar alguma coisa por aquilo que Deus fez e pagou por um preço completamente impagável. Mas ainda assim, nos dias que nós vivemos, o eco deste texto ainda se faz presente. Versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que já temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além do que recebestes, seja anátema. Essa expressão, ela tem um sentido de algo maldito. A palavra anátema, ela significa exatamente isso. Algo maldito, algo que não carrega aquilo que é, de fato, a mensagem da bênção de Deus para aqueles que estão debaixo da bendita aliança. Para nós, nos dias que nós vivemos, existe uma
variada forma, uma multiforma de outros tipos de evangelhos que fatalmente são pregados. E que fatalmente negam a obra de Cristo. E que fatalmente negam a suficiência daquilo que Cristo já fez. E que, de alguma maneira, insistem em colocar o homem como centro de todas as coisas. Na raiz de rebeldia do coração humano, sempre existe a necessidade de algum tipo de autovalorização ou de autossuficiência, seja no nosso dia a dia ou seja no aspecto religioso propriamente dito. Puxa, mas é tão simples assim a obra de Cristo? O evangelho, a mensagem do evangelho ela é simples sem ser simplista. Aquilo que é a conquista que Cristo fez não precisa de nenhum tipo de agregado humano para poder retribuir. Só que nos dias que nós vivemos, fatalmente existe um comércio do sagrado. Fatalmente existe, olha, se você fizer assim e seguir a seguinte cartilha, se você colocar tanto no envelope, se você subir a tanta altura, se você descer a tanta profundidade, se você fizer assim durante X ou Y dias, Deus se fará obrigado a retribuir conforme aquilo que você está colocando diante de Deus. Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Qual é o tipo de maquinação humana que conseguiu fazer com que o homem se colocasse mais perto de Deus, se não através do próprio Deus vindo de encontro a nós? A tentativa do homem em Babel de tentar se chegar mais perto de Deus pelos seus próprios méritos e métodos foi uma falência. A graça não é o homem caminhando na direção de Cristo. A graça foi Cristo encarnado vindo na direção de nós, pobres pecadores. Só que isso estava sendo surrupiado dos Gálatas, e isso, nos dias que nós vivemos, também é surrupiado de alguma maneira, através do comércio do sagrado, através de extravagâncias, de funções, de favores, de cargos, de objetos, da venda de indulgências modernas, ou do comércio do próprio nome de Cristo. Eu não sei se vocês viram nessa semana, Isaías 9:6, chama Deus de maravilhoso conselheiro, chama Cristo de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É a exaltação e a exultação do nome daquele que merece toda a honra, todo o tributo. É interessante que, na Terra, quando nós nos apresentamos diante de uma autoridade, excelentíssimo, doutor, meritíssimo. Se você já participou de algum juízo, quando o juiz ele entra no tribunal, todos se levantam em honra àquele que está se apresentando ali, que é uma autoridade. Só que no comércio do sagrado, o maravilhoso se tornou um maravimito numa camiseta. O nome do Senhor, a maneira como a Escritura chama ele de maravilhoso, alguém vai lá e coloca numa camiseta maravimito. Conselheiro se transforma num tipo de namoradinho, crushilheiro. Deus forte se transforma em Deus divo. Parece que Deus é um portador de purpurina mágica, né? Porque esse tipo de expressão a gente vê em relações homoafetivas, e aí a gente enxerga as pessoas chamando Deus de Deus divo. Pai punk. Príncipe das galáxias. Em nome de um comércio de algo que parece envolver evangelho, mas que baratearam o evangelho em troca de algo que seja atrativo às pessoas. A gente precisa ter cuidado em relação à pregação, porque quando a gente fala a respeito da pecaminosidade humana, é terrível o estado que nós somos, todos nós somos. Mas aprove a Deus, através da sua graça, nos resgatar. Então, através da sua bendita obra e dos seus feitos, Ele nos ama, Ele nos traz para perto dEle. Então, nós, nesse sentido, não devemos imaginar os redimidos como, de fato, um tipo de lixo social, como, às vezes, essas mensagens muito exageradas em relação
ao contexto do pecado humano são levadas. Mas também nós não devemos pegar e transformar um Deus que é temível, que é santo e que é juiz, em alguém que nós tratamos como se fosse o nosso colega de 8ª série. Então, quando esse tipo de coisa acontece, e principalmente o seu nome é blasfemado em troca da venda de uma camiseta, o evangelho deixou de ser evangelho e se tornou um tipo de fonte de lucro. E o outro evangelho está sendo pregado. Um evangelho em que Cristo não é o centro, mas que as emoções são o centro. Ou, como outrora a própria teologia da prosperidade, que nos dias de hoje já apanhou tanto, que se transformou em um outro tipo de teologia. Um outro tipo de incentivo. Já talvez não se fala mais tanto nos fins, mas agora se fala um pouco mais no meio. Existe um aspecto teológico agora chamado de teologia do coaching. Então você já não fala mais no fim, mas agora você usa o meio. Olha, teologicamente você pode ser treinado para se transformar numa pessoa mais produtiva e com isso você atingirá todo aquele sucesso. Você vai mover o potencial que há dentro de você. Há um leão dentro de você. Ou o evangelho é parafraseado com o filme do Rei Leão, onde no final das contas é o homem que é enaltecido e não o verdadeiro leão, que é o leão da tribo de Judá. Tudo isso é o evangelho egocêntrico, é o outro evangelho, é a mensagem em que Cristo foi retirado e a sua suficiência foi substituída por meras parafernálias humanas. Porque no fim de todas as coisas, parece que o coração busca tão somente a satisfação nas coisas que são daqui e não das coisas que são eternas. A partir do versículo 10, Paulo continua: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O que ele estava falando aqui era o seguinte: olha, existe esse movimento judaizante agindo aí na igreja da Galácia, mas eu não proclamo a mensagem para adequá-la ao público. Na verdade, eu proclamo a mensagem segundo aquilo que Deus quer que seja falado para vocês. Era isso que Paulo estava falando aqui aos Gálatas. Ele não estava buscando nenhum tipo de favor dos homens ou de aprovação dos homens, porque esses que estavam influenciando a igreja queriam, de alguma maneira, reprimir a mensagem que Paulo estava levando para aquela igreja local ali, porque, de alguma maneira, era interessante para eles manter o povo dentro desse tipo de cativeiro. E isso é um fato em todos os aspectos da vida humana. Você quer um exemplo disso? Um povo, em linhas gerais, que não estuda, que não aprende e que não se qualifica, fatalmente se torna refém das mãos de algum tipo de tirano ou de algum tipo de governo. Porque a verdade não lhe é aberta aos olhos. E nós estamos falando aqui socialmente apenas. Quando nós trazemos isso para o Evangelho, a igreja que não incentiva a sua membresia a conhecer a verdade da palavra, a aprender de Cristo através da palavra, fatalmente se torna gado e massa de manobra. Quando ele responde essa questão de que ele não está tentando agradar a homens, era justamente porque a proclamação da verdade para aquele povo iria libertá-los de um contexto de domínio que estava tentando se impor em cima deles através dessas práticas judaizantes ou a tentativa de trazer aquele povo de novo para a lei. Ou seja, sirvam a Cristo, ótimo, é perfeito, é bom, é agradável, diziam esses falsos mestres. Mas vocês também precisam fazer tudo isso aqui para que vocês sejam aceitáveis diante de Deus. Sendo que o caminho da graça é completamente distinto disto. Cristo, e tão somente Cristo, solos Christus. A partir do versículo 11, Paulo vai falar a respeito
daquilo que é o anúncio do Evangelho em si, da vocação que ele tem a respeito do seu apostolado, a respeito da maneira como ele foi chamado e a respeito da não necessidade dele se aconselhar com os outros apóstolos em Jerusalém. Eu te convido a acompanhar ali o texto. Faço-vos, porém, saber, irmãos, a partir do versículo 11, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. A história de Saulo é muito bem conhecida por todos nós, como ele era perseguidor da igreja. Mas aprove a Deus chamá-lo, como diz no próprio versículo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Talvez tenha sido algum tipo de perseguidor da igreja também. Eu era. Eu odiava crente, meu Deus do céu, como eu odiava crente. Nas nossas bagunças, a gente gostava de estourar bomba de cal em porta de igreja. Os irmãos estavam reunidos em culto lá, e a gente estourava bomba de cal, fazia baderna, arruaçava. Certamente alguém pegou e falou assim, Deus converte esses corações aí. E a graça do Senhor nos alcançou, e bendito seja Deus por isso. Paulo, perseguidor da igreja, extremamente zeloso em relação àquilo que era a sua ideia religiosa de como agradar a Deus através da perseguição justamente ao povo de Deus, como ele era profundamente instruído, como ele diz aqui, estava avantajado em relação aos que eram da sua idade, talvez até em alguns que eram mais velhos, zeloso nas tradições, conforme diz o versículo 14. Chega no versículo 15, vai falar a respeito daquilo que é de fato a essência de tudo aquilo que é esta mensagem. Ou seja, aquilo que é essa inconstância que nós lemos aqui do 6 até o versículo 9, não deve surrupiar aquilo que está aqui a partir deste versículo de número 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. A graça alcançou a vida do apóstolo Paulo, para que todo aquele esmero religioso dele, todo aquele contexto de perseguição contra a igreja do Senhor, se transformasse, na verdade, em uma pessoa que foi profundamente usada por Cristo, profundamente usada por Deus para que o evangelho fosse proclamado entre os gentios e para que o evangelho chegasse até nós nos dias de hoje. Ele não tinha maquinações extras, ele não tinha ideias extras, ele não aspirava por nenhum tipo de novidades, ele não aspirava por esse tipo de coisa como muitos de nós, em algum tipo de contexto, talvez tenham sido ensinados a esperar, tenham sido ensinados a buscar. Cristo nos basta. Sua graça nos basta. Aquilo que Ele nos ensina na Sua palavra nos basta. Nós não precisamos de algo novo. Nós não precisamos de um outro. Nós precisamos única e exclusivamente de Cristo. Nada mais. Ele é a fonte da nossa satisfação. Ele é o fim da nossa alegria. Ele é o meio pelo qual nós podemos transitar. Ainda que espremidos, ainda que afligidos, ainda que relutantes em relação a uma série de coisas, Ele é a nossa paz. Ele é a nossa segurança. Ele nos basta. Amém? Nós não precisamos de outro. Eu te convido a curvar a sua fronte para que nós possamos orar. Que logo em seguida nós participaremos da ceia do Senhor. E tudo aquilo que
nós meditamos aqui na palavra, aponta para isso. Nós vamos cear porque nós acreditamos em Cristo, nós acreditamos no seu sacrifício, nós acreditamos no Evangelho. Nós cremos que ele se faz presente em nós e nós cremos que Jesus voltará. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor tem falado, Senhor, conosco através da sua palavra. O Senhor tem usado, Senhor, dos seus meios e formas, Senhor, para que os nossos corações, eles se voltem a Ti. Nós te agradecemos porque estamos crendo no Evangelho, Senhor, e isso é resultado, Senhor, da sua maravilhosa graça, Senhor. É a fidelidade do Senhor derramada e apresentada ao seu povo, à sua igreja, Senhor. Que nós não venhamos, Senhor, a baratear esta graça. Fomos desarraigados, Senhor, do mundo e desarraigados de tantas questões que tentavam fazer com que nós nos apresentássemos de alguma maneira justos diante de Ti, sendo que todo o caminho de justiça, todo o caminho de graça, todo o caminho foi aberto em Cristo Jesus. Por ele justamente ser caminho, por ele ser verdade, por ele ser vida em nós, Senhor. E nós te agradecemos por isso. Nós te agradecemos porque assim como Paulo expressou ali, como o Senhor o escolheu antes mesmo que tivesse nascido, nós cremos, Senhor, que o Senhor nos chamou e o Senhor nos conhece antes mesmo de termos nos formado no ventre das nossas mães para a obra perfeita que o Senhor tem para cada um aqui. Tudo isso mediante ao favor imerecido da graça que repousa em Cristo Jesus. Que possamos descansar os nossos corações e aquietar-nos diante do Senhor. Que possamos honrar, Senhor, o Teu nome, através, Senhor, das nossas palavras, através das nossas atitudes, através da nossa vida, porque temos crido em Ti, porque cremos na Sua obra nas nossas vidas. Sê conosco, sê a Tua bênção sobre cada um aqui. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.